Pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui para o canal. Se você não me conhece, eu sou a Anábile e esse aqui vai ser o primeiro aporte do mês de janeiro de 2026, então o primeiro aporte do ano. E a gente começou com um aporte bem interessante, um valor legal para começar o mês. Então eu quero trazer a atualização da carteira para vocês, quais ações eu estou comprando, fundos imobiliários. Então eu vou mostrar aqui tudinho para vocês. Vamos lá. Consórcio do Investidor 10 em aberto, patrimônio hoje de 232.969. Hoje a gente está com lucro total juntando capital, né? Ganho de capital, ou seja, a valorização dos ativos, mais os dividendos recebidos de 18.400, 28.491, tá? Proventos recebidos nos últimos 12 meses de 10.404 e a variação aqui positiva de 4,72 e a rentabilidade ali na casa dos 30%, tá? Lembrando que a gente está com uma distribuição aqui bem interessante, ações aí dando uma predominância maior na carteira, então 49,61% da carteira está em ações. Depois a gente tem fundos imobiliários com 39,47%. A gente tem também ETF internacional aqui com 4,78%, criptomoeda que é Bitcoin que eu tenho 1,47%. E por último aqui, Tesouro Direto com 4,31%. Vamos dar uma olhadinha aqui na carteira de ações, 7 ativos, e eu já adianto aqui para vocês que eu aportei em 3 empresas, então a gente fez a compra dessa semana de 3 ações que eu achei interessante continuar tendo no portfólio e também um fundo imobiliário. Então, começando aqui por ações, vamos dar uma visão geral para que vocês consigam entender, porque faz um tempo que eu não trago vídeo, então, para vocês entenderem como está a atualização da carteira. Hoje a gente está com patrimônio de 115.569, tá? E eu continuo aumentando a minha posição em BB Seguridade, tá? Eu estava com 1.000 ações de BB Seguridade, então eu comprei mais um pouquinho, fiquei com 1.050 ações de BB Seguridade, tá? Eu tenho um preço médio ali de R$ 33,81 reais e o preço atual está em 35,93, chegou até 36 ali com essa alta atual que a bolsa continua tendo, mas eu continuo comprando não de forma concentrada, mas adquirindo ali aos poucos, né, as ações para construir um preço médio bacana sem eh, ultrapassar o preço teto que eu tenho em relação à questão do risco, né? Então a gente precisa ter muita atenção quando compra uma ação, precisa saber o preço teto. Então, se você quiser saber sobre como calcular o preço teto de uma ação, escreve aqui nos comentários que eu trago esse cálculo para vocês. Não é difícil, tá? E é óbvio que você consegue fazer também. E depois a gente tem aqui Banco do Brasil, eu tenho 1.556 ações a 22,72 o preço médio, e hoje ela está 22,05 centavos. Então, assim, essa é a única ação da carteira que está negativa. Então, eu procuro continuar aumentando, lembrando que o case aqui do Banco do Brasil, na minha visão, ele é mais de médio e longo prazo, tá, pessoal? Então, é de 2 a 3 anos para frente para conseguir aí uma valorização nas ações. Enquanto isso, eu sei que eu vou continuar recebendo, né, um prêmio menor sobre essa ação, mas eu acredito que é uma empresa boa, uma empresa centenária, enfim, tem um histórico excelente. Então, as empresas passam por crises, isso é natural. Então, se você conhece a empresa com que está investindo, não tem com que se preocupar. Então, eu não tenho pressa em ver a recuperação da BB Seguridade, do Banco do Brasil. É óbvio que a gente, como investidor, quer ver resultados, né? Mas tudo tem o seu tempo, tá? Enquanto isso, eu aproveito para estar comprando ela aqui um pouquinho mais baixa. Eu sei que ela não está ainda no preço que todo mundo gostaria, que seria 18, 19 reais. Mas vamos ver como vai se portar esse ano, né? Em questão de eleições, de tantas coisas que tem para acontecer. Se vai abrir aí uma oportunidade para a gente comprar com um preço menor, mas mesmo assim eu vou comprando aos poucos para não bater aquele arrependimento que o investidor é um eterno arrependido, né? Se a gente compra porque tá com medo, aí não compra tanto, depois acaba passando da promoção, a gente fala, porque não comprei mais, né? Então tô comprando para não bater esse arrependimento, mas vai ser aos poucos. Depois eu tenho Caixa Seguridade também, que está muito interessante, inclusive ela vem com recomendação, né, do BTG também, e a Sanepar também, que está com um case muito interessante em questão de valorização para esse ano também, então andei lendo alguns relatórios e tá me brilhando os olhos dessas empresas. Eu sei que elas subiram muito nesses últimos dias, principalmente a Sanepar chegando quase aqui a 9. Quando ela chegou a 8, eu falei, pronto, aqui daqui ela não vai subir mais, pois ela continua subindo. Então eu vou continuar comprando, que o meu preço médio é muito pouco, né? E em relação ao meu preço teste, ela ainda tá atraente. Então tem a Vale ali também.
E a gente tem a Itaúsa, que também tem trago muito retorno positivo para os acionistas. E eu li uma matéria muito interessante a respeito da Itaúsa, falando que ela se valorizou muito, né, nesse último ano, mas que a empresa em si ainda acha que as ações estão muito baratas para o tanto de capital. Se você tem ela na carteira, procura pesquisar sobre os valores dessa empresa e você vai conseguir entender do que eu estou falando em questão de números, tá bom, pessoal? Em questão aí de qualidade da empresa. Então, depois a gente tem aqui a Taesa também, por último, com 333 ações. Seguido aqui dos fundos imobiliários, tá? Eu também venho aumentando posição. A minha meta para esse ano é chegar nos 120 mil de fundos imobiliários. E por que esse número? Porque eu quero receber R$ 1.000 todos os meses, no mínimo, de dividendos nesse ano de 2026. E o que vai me garantir isso, com certeza, vai ser os fundos imobiliários, porque as ações, eu não sei quanto elas vão pagar ainda. E nem sei quais são os dividendos, né? Porque a gente só sabe ali próximo dos pagamentos. Então, fazendo uma média aqui, se eu tiver 120, 110 mil ali, já consigo tirar aí mais ou menos R$ 1.000. Então, essa é uma meta que eu tenho para esse ano de 2026, tá? E aqui a gente tem toda a carteira de fundos imobiliários, 3 fundos de papéis, VGIR11, MXRF11 e KNSC11. Os 3 juntos aqui, pessoal, não dá um valor muito expressivo na carteira, tá? Cerca de R$ 10.000, pouco mais que isso. Depois a gente tem todos os fundos de tijolos, na maior posição HGLG, seguido do KNRI. E vocês reparem que aqui eu já estou conseguindo chegar quase em 100 cotas de cada fundo de tijolo. E os de base 10 eu estou tentando chegar aí na casa dos 1.000, tá? Inclusive a HGBS ali, que é base 20 também. Então, eu tenho essa meta aí, vamos ver se eu consigo fazer ela esse ano, tá? Mas ela tem trago um bom retorno, só a carteira de fundos imobiliários aqui deu uma rentabilidade de 21% mesmo com toda essa queda que os fundos tiveram, né? Então, eu tô achando bem interessante, lembrando que quando a taxa de juros cair agora, os fundos imobiliários começam a subir. Lembra que eles fazem esse movimento inverso. Então, taxa Selic para cima, fundos imobiliários para baixo. Então, taxa Selic para baixo, fundos imobiliários para cima. Se você conseguir acompanhar esse ciclo de mercado, com certeza você compra barato, né, quando está na baixa e consegue ganhar com valorização e dividendos quando estiver na alta. Depois a gente tem aqui o Bitcoin com 3.400. Depois eu tenho aqui o ETF Internacional VOO com 11.137 e por último o Tesouro Direto aqui, que é renda fixa, tá? Como vocês conseguem ver aí na tela, que eu tenho IPCA 2045, 2040 e pré-fixado 2032. Inclusive, semana passada estava com taxas muito boas, eu não olhei essa semana, mas estavam todas acima de 7, tá, gente? E se você pegar o histórico da taxa da renda fixa, você vai ver que pouquíssimas vezes a taxa esteve nesse valor. Então, para quem gosta de renda fixa, eu até aportei um pouquinho esse mês também, tá? Porque não é muito meu perfil, mas a gente não pode desperdiçar essa oportunidade que tá aí com essas taxas bem interessantes, tá? Então, vamos falar de aporte agora, que eu já enrolei vocês demais aqui, e vamos lá então começar a destrinchar aqui os aportes para você. Então, aporte aqui no canto da tela, a gente vai começar falando sobre Sanepar. Deixa eu só ir conferindo aqui, gente, junto com o meu celular, porque eu já fiz isso aqui e depois eu acabei me perdendo. Vamos lá. Então, eu vou passar para vocês aqui na tela. Sanepar, eu comprei 100 ações de Sanepar, tá? Sanepar eu tenho preço médio lá de R$ 5,09 e ela tá aí na faixa, no dia que eu comprei, R$ 8,97, continua subindo, como eu mostrei para vocês aqui, já está em 9,19, tá? Então, eu pretendo continuar aumentando a posição aos poucos, não vai ser tudo de uma vez, porque se a gente ficar muito preso a preço médio, a gente acaba comprando coisas que às vezes não tem tanta qualidade quanto as outras coisas que estão subindo, né, os outros ativos que estão subindo na carteira. Então a gente não pode se limitar a preço médio e sim a preço teto. Então, como a Sanepar ainda está no meu preço teto, eu vou continuar comprando aos poucos para adquirir mais ações, tá bom? Depois seguimos aqui com Banco do Brasil, que eu comprei, na verdade, BB Seguridade, desculpa, eu comprei também aqui 50 ações, tá mostrando aí na tela, eu já recebi 1.123 de dividendos, então ela tá com um preço interessante, apesar de ter subido nesses últimos dias, mesmo assim, eu vou continuar adquirindo ações, até porque ela tem dividendos aí anunciados, se eu não me engano, de 2,25, ainda não foi confirmado, de 2,25 a 2,50,
Então, se eu conseguir pelo menos aí umas 1.500 ações, eu vou receber uma baita de uma bolada. Vamos ver se eu consigo fazer isso até lá, tá, pessoal? Terceira empresa e última ação aqui de aporte foi Caixa Seguridade, tá? A Caixa também vem aumentando aí nos últimos meses e também tem uma ótima expectativa de dividendos para esse ano. Então, eu também vou fazendo esses aportes, né, periódicos aí para não perder a oportunidade caso ela venha subir mais, ainda assim tá no meu preço teto também, então ela vai entrar na carteira do canal esse mês, essa semana, na verdade, né? E por último, o XP ML11, que eu tive a oportunidade de comprar ele essa semana antes de chegar ali no seu P sobre VP1. Então aproveitei e comprei 11 cotas dele, tá? Tô deixando aqui na tela para vocês. E o aporte foi mais ou menos aí em torno de R$ 5.000, tá, pessoal? Lembrando que eu tenho um valor disponível de caixa de oportunidade. Lembra que eu falei para vocês que vendia a casa? A gente vai falar sobre esse tema aqui. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês aqui qual é a meta que eu tenho de patrimônio para esse ano, fora as metas de dividendo e outras coisas que eu já comentei aqui com vocês, eu tenho uma meta de patrimônio esse ano, então a gente vai conversar no próximo vídeo, fiquem tranquilos, e eu vou lá esclarecer sobre o dinheiro da casa, onde que ele tá, como que eu tô aplicando ele, o que que eu pretendo fazer com esse dinheiro que já está disponível lá na minha conta, tá bom, pessoal? Então, se você gostou desse tipo de vídeo, obrigado por assistir, a gente se vê até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!